Bem-vindo para mais um tutorial no canal da Celc. Sou o César e nesta aula será apresentado como implementar este campo Select. Em seguida, neste campo Select não tem a opção que eu preciso. Eu preciso ir para outro formulário? Não, posso acrescentar aqui mesmo. Clico em Mais, coloco a nova marca, essa marca, clicando em Cadastrar, marca cadastrada com sucesso, acrescentada no Select. Após 3 segundos, a mensagem é ocultada e, retornando para o formulário, a marca que eu cadastrei está pré-selecionada. Em seguida, posso colocar aqui um teste 5. Estou recebendo os dados deste formulário e posso enviar os dados para a API. Você pode implementar a opção para enviar para a API. Então, é este botão com esta janela modal que será implementada nesta aula. E, após ter acrescentado a nova opção, a mesma já fica pré-selecionada no campo Select. Bora implementar acrescentar uma nova opção no Select. Para começar, eu abro o gerenciador de arquivos, eu acessei o disco principal, no meu caso é o disco C, em seguida criei o diretório Celc, abro esse diretório Celc no editor Visual Studio Code. Importante, você precisa ter um Node instalado na sua máquina, é obrigatório que você tenha o mesmo instalado. Abri o diretório, em seguida pesquiso pela documentação, pesquiso por React. Após ter pesquisado, abro o site da documentação atual, React Dev, abrindo venho em documentação, como começar a utilizar. Criar o projeto. Será utilizado React Connext. Copio este comando, em seguida venho no terminal, abro um novo terminal. Caso você queira utilizar o prompt de comando, pode utilizar, mas acesse o diretório correto. Importante, o nome do diretório não pode ter caracteres especiais, tilde, cedilha, espaço em branco. Dou Enter para criar o projeto. Primeiro, o nome do projeto. Coloco o nome de Select. Em seguida, será utilizado o TypeScript? Não. Você pode navegar clicando na seta para a direita ou para a esquerda. Não utiliza o TypeScript. ESLint pode permanecer. Tailwind não quero. O Source, sim. Em seguida, o app router, não. Customizar o import, também não. E será criado o projeto. Criado o projeto, posso restartar utilizando o comando npm run dev, conforme apresenta a documentação. Venho no arquivo ler npm run dev. No entanto, eu estou fora do diretório select. Eu preciso acessar primeiro o mesmo. Coloco cd, em seguida o nome do diretório, o nome do projeto que eu havia atribuído. Acessei o diretório, agora sim, npm run dev para startar o projeto. Startado corretamente, quando eu startar, será executado na porta 3000. Eu acesso esse endereço no navegador. Acessando, vem o layout padrão. Esse conteúdo, eu não quero este conteúdo. Eu faço uma limpeza. Será o seguinte: primeiro, limpo o arquivo ler, depois eu crio este conteúdo, venho dentro do diretório source, em páginas, começo com o document. Primeiro, não quero que ele apresente a opção de traduzir, porque o site não será em inglês, e sim português Brasil. Fiz a primeira alteração, fecho, venho no arquivo index, quero alterar o título que é apresentado na aba superior. Neste caso, deve ser apresentado a palavra Celc, já fez a alteração. E todo este conteúdo eu excluo, apago o que está dentro da tag man. Confiro, é isso aqui que eu deixei somente. Posso diminuir aqui para vocês conseguirem ver. E isso aqui também eu excluo, porque eu excluí o conteúdo. Somente tem este conteúdo. Se eu retornar no navegador, tem este cinza, porque ele está carregando o CSS. Eu venho em Style, acessando o app, ele está incluindo o CSS global. O CSS global eu quero manter. Já o home eu não estou utilizando, então posso excluir. Se eu retornar no navegador, agora está da cor branca e não tem nenhum conteúdo. Posso começar a
implementar. Então, primeiro vai ter a tag H1, coloco o título, cadastrar veículo. Se eu retornar no navegador, agora será apresentado este conteúdo, cadastrar veículo. Crio um campo, primeiro indico que vai ser um formulário, abro a tag form, não, formulário eu deixo para depois. Utilizo a tag label, finalizo a tag label e dentro desta tag label eu indico que o usuário deve selecionar o veículo ou a marca, neste caso será a marca. Depois do label eu acrescento o campo, então vai ser um campo do tipo select, finalizo este select e dentro deste select eu acrescento as opções. Então a primeira opção será o selecione, eu deixo como padrão value vazio, não possui valor nenhum e internamente dentro da tag eu coloco a palavra selecione. Conferir como está ficando, selecione exatamente o que eu quero. Agora aqui na parte superior eu crio uma constante com algumas opções. Estas opções elas podem vir de uma API. Inclusive, caso você queira saber como recuperar valores da API, abaixo vai ter um tutorial ou uma lista ou uma playlist ou um link para você acessar uma playlist no qual eu apresento como listar, cadastrar, editar e apagar com React e Node. Crio uma constante com o nome de dados, conforme eu citei, isso aqui pode vir de uma API, mas eu coloco estático, dados do select, em seguida, quando eu quiser setar, eu utilizo set dados select. Preciso utilizar o use state, então eu importo o mesmo, coloco use, somente eu coloquei o i na frente, agora sim o editor auxilia indicando que eu tenho o use state. Se eu der um enter, o editor automaticamente importou o use state. E este use state ele recebe um objeto, porque vai ter os dados do select. Crio o primeiro objeto com o elemento id, elemento 1 e o nome que deve ser apresentado. Neste caso vai ser uma marca, coloco esta marca, duplico mais duas vezes o segundo, 2, ele está apresentando erro porque faltou a vírgula, altero o nome, sendo esta segunda marca, e o terceiro, esta marca. Posso ler o que está dentro do dado select, é mais de um objeto, preciso utilizar um laço de repetição. Abro o JavaScript, em seguida pego dado select, que possui os dados, e para percorrer a lista utilizo o map, e dentro do map eu tenho a marca. Toda vez que ele passar neste laço de repetição, vai ter os dados de uma única marca. E internamente, agora sim, eu utilizo a tag option, sendo uma opção, ela vai ter o seguinte valor, o que está dentro de marca, e depois dentro de marca eu tenho, só conferir, eu coloquei o nome de nome, esta palavra. Neste local eu coloco marca.nome. Duplico isso daqui também, somente aqui eu coloquei chave, não é o parênteses, abro parênteses e fecho parênteses neste local. E este parênteses também preciso finalizar. Aqui faltou abrir o parênteses. Então vamos conferir, dado select, map, abro o parênteses, fecho o parênteses, coloco opção, depois eu crio uma arrow function, abrindo o parênteses, acrescento a opção, finalizo a tag opção e aqui fecho o parênteses e a chave do JavaScript. Duplico isso daqui, acrescentando o seguinte, value, e o value será o nome? Não, não será o nome, e sim o ID, este ID, este elemento do objeto. Confiro no navegador, atualizo e já tenho as marcas. Botão direito, inspecionar,
acessando o inspecionar, ele está apresentando o erro em relação à chave, porque eu preciso acrescentar o atributo chave com valor único. Eu tenho algum valor único? Sim, o ID é valor único para cada marca. Desta forma, não será mais apresentado o erro. Resolvi o erro em relação ao ID. Mas eu quero acrescentar uma nova opção. Imagine que neste formulário não tem a marca que eu quero. Eu quero apresentar uma opção para o usuário acrescentar. No momento, eu simplesmente acrescento um botão, depois eu crio uma janela modal. Abro a tag, finalizo a tag e dentro desta tag eu acrescento os atributos. Primeiro, type será o text, o usuário deve preencher texto, depois placeholder, para indicar o que o usuário deve preencher, neste caso, nova marca, é isso que o usuário deve preencher. Depois do placeholder, eu acrescento também o value, neste caso, será nova marca. Eu não tenho ainda esta constante, eu preciso criar aqui na parte superior. Eu crio abaixo dos dados, posso colocar aqui, utilizo constante, em seguida o nome será nova marca e para setar utiliza o set nova marca. Somente no nova marca, aqui é o M maiúsculo, aqui é o N maiúsculo, M maiúsculo e em seguida utilizo o use state indicando que ele começa com valor vazio. Esse nova marca eu utilizo aqui abaixo, nova marca. E sempre quando o usuário fizer alguma alteração, onChange, eu quero que ele chame esta constante para setar os dados. Set nova marca. Aqui eu crio um callback, então será uma arrow function e seto set nova marca. Por padrão estava vazio, agora eu utilizo event. Ele recebe o que estiver no target value, porque o target value que possui o valor deste campo. Somente aqui ele está apresentando o erro, porque eu coloquei o e, o parâmetro event, e aqui também. Às vezes você pode encontrar e é a mesma coisa. Se eu colocar isso daqui, você coloca a palavra que você quiser. Na maioria das vezes você vai encontrar o e sozinho ou event, conforme eu coloquei agora. E quando o usuário fizer o seguinte, clicar no botão, falta criar o botão aqui na parte inferior, abro a tag, finalizo a tag, o usuário clicou no botão, ele deve chamar uma função, primeiro utilizo um clique, em seguida é a função adicionar, somente o adicionar a letra minúscula, depois adicionar, após a palavra adicionar, eu acrescento que é adicionar marca. E aqui no texto será o cadastrar ou adicionar. Coloco cadastrar. Conferir como está ficando, ele não encontrou a função adicionar marca. Preciso crio uma constante com o nome de adicionar marca, crio a função seguindo o padrão arrow function e internamente eu verifico. Se nova marca for true, significa que o usuário preencheu alguma coisa, acessa este if, em seguida crio uma constante com nova marca. Posso colocar nova marca objeto, porque eu quero criar um objeto. E este objeto tem primeiro o ID e depois o nome da marca que eu quero cadastrar. O ID eu não tenho, então eu preciso gerar. Pego o que está dentro de dados select, em seguida verifico quantos itens tem aqui. Para verificar a quantidade, eu utilizo esta propriedade e acrescento mais um. Quantos itens eu tenho? 3, mais um será 4. E a marca, o nome da marca não é esta marca fixa. Eu quero pegar o que está dentro de nova marca. É o que o usuário
digitar neste campo. Vamos ver aqui primeiro que digitar neste campo. Continuando aqui, name nova marca, e depois que eu criei, eu posso setar set dados select. Ele já tem esses três, então para pegar o que ele já possui, 3 ponto, pegue o que já tem em dados select e acrescente mais este objeto. Esse dados select, ele possui o primeiro objeto, segundo e terceiro objeto. É um objeto. Eu quero acrescentar mais este novo objeto dentro de set dados select. Confiro no navegador. Agora eu já tenho. Se eu colocar simplesmente teste, em seguida cadastrar, vamos ver o que acontece. Já acrescentou o teste. Só para vocês verem, teste 3, clico em cadastrar, acrescentou o teste 3. Já está funcionando. Se você só queria acrescentar, isso já é o suficiente, mas eu quero evoluir mais esta aula. Eu quero colocar este conteúdo em uma janela modal. Para isso, pesquiso pelo Bootstrap, um framework HTML, CSS e JavaScript, seleciono a última versão atualmente, venho em documentação, realizar o download e estou utilizando o React, então eu posso instalar. Utilizando o npm install, instale essa dependência. O Bootstrap é a versão 5.3.2. Venho no terminal, pauso o servidor, sim, pausa o servidor, em seguida colo o comando Enter para instalar a dependência. Dependência instalada, posso startar o projeto utilizando o npm run dev. Startado corretamente, eu preciso incluir agora este Bootstrap no nosso projeto. Para isso, eu utilizo o seguinte. Aqui na parte superior, vamos ver se eu tenho o endereço. Exatamente isso que eu quero. Não, é neste aqui. Vai ser o Bootstrap. Ele não tem todo o que eu quero. Então, simplesmente venho em app e no app, antes do CSS global, eu importo o Bootstrap. Utilizo Bootstrap, barra, em seguida o editor está auxiliando, barra, CSS, barra, bootstrap.css. Estou incluindo o CSS e também quero incluir o JavaScript. E para isso eu preciso fazer o seguinte. Eu utilizo o Use Effect. Eu preciso importar esse Use Effect. Se eu clicar sobre o mesmo, verifique se o editor importou no seu caso. Crio uma função seguindo o padrão arrow function e dentro desta função eu importo. Eu preciso primeiro importar o Bootstrap, então abro parênteses, em seguida começo a digitar, o editor auxilia, Bootstrap, acesso o diretório, acesse o JS e depois é o Bootstrap. Estou incluindo o Bootstrap. Eu também aproveito e incluo este bundle. Aqui na documentação tem para que o mesmo serve. Retorno no projeto, coloco import, em seguida acessa o Bootstrap, faltou aspas simples, agora sim, coloco o Bootstrap, barra, acessa esse diretório, em seguida o diretório JS e precisa incluir o Bootstrap bundle. Ok, incluí o que eu preciso. Aqui eu não preciso colocar JS, mas eu vou forçar colocando JS. Fecho o arquivo app, venho no arquivo index e posso começar a utilizar o Bootstrap. Dentro da tag main, abro a tag div, finalizo a tag div. Em seguida, esta tag ela deve ser finalizada após todo o conteúdo neste local. E dentro desta tag div, eu acrescento o atributo className e internamente eu utilizo o seletor do Bootstrap, sendo o seletor container. Você pode conferir aqui na documentação. Container é este seletor que eu estou utilizando. Se eu retornar no projeto, agora ele não está ocupando 100%. Ele deve ocupar um tamanho padrão internamente. Depois do container,
eu altero também o título, acrescentando um class name e o seletor margem top de 3. Já é o suficiente para não ficar grudado na parte superior. E posso começar com o formulário. Retorno no container, descendo um pouco, tenho o layout form. Em layout form, descer um pouco, o exemplo que eu quero é esse daqui. Posso pegar a tag form e também o class. Só observe, aqui ele está colocando o class. Se você vem do HTML e CSS puro, você coloca o class. Mas aqui você precisa colocar o class name. Coloco todo o formulário dentro desta tag form. O formulário vai até este select, porque este input, nova marca, será uma janela modal. Retornando no layout, depois eu tenho a parte de 12 grid, aqui colocou 6 porque o primeiro é 6 e o segundo é 6, e esse aqui é 12, column 12, ocupa a linha inteira, ocupa os 12 grid, e esses 12 grid é antes do label e finaliza depois do select. Finalizei, conferir como está ficando. A princípio, isso aqui colocou na mesma linha, mas eu preciso retornar no CSS. Primeiro, personalizar o label. Dentro da tag label, eu acrescento o form label. E dentro do select, tem algum select como exemplo? Sim, tem o state. Eu pego o state como exemplo. Tenho o state zip, selecionar, está aqui, state. É o form select. Pego este seletor e acrescento, ele deve ser acrescentado dentro do select, neste local. Class name e form select. Observaram? Eu esqueci de colocar o name aqui na parte superior e name aqui também. Conferir como está ficando, agora sim. O nosso campo já está personalizado. Falta criar o botão. E aqui abaixo eu também utilizo 12 grid e finalizo esta div. Praticamente eu estou implementando isso daqui. Só falta pegar o botão e acrescentar as alterações. Não será o sign in, neste caso será a palavra cadastrar. Deixo a cor azul? Não. Cadastrar eu coloco sempre da cor verde, indicando sempre que o verde é o cadastrar, é um submit, permanece assim mesmo. E tem o botão cadastrar. E este campo, ele vai receber uma nova opção. Quando eu colocar aqui, coloquei, clico em cadastrar, apresenta a nova opção. Mas este formulário só vai ser apresentado quando o usuário precisar. Para isso, eu acrescento um botão mais neste local. Preciso inventar? Não, eu posso vir aqui em grupo de botões e na parte de botões eu tenho este exemplo. Eu quero na lateral direita este botão. Posso pegar ele, em seguida retornar no projeto e eu acrescento este botão após do select neste local. Posso conferir como está ficando sem fazer nenhuma alteração. O botão está aqui abaixo e não aqui onde eu preciso. Porque eu preciso fazer o seguinte, retorno no início e acrescento esta div ao redor. Eu preciso acrescentar entre o label, abaixo do label, o input e o botão. Eu tenho o label, depois o input e o botão. Neste caso, o nosso input é um select. Abri a div e finalizo a div aqui abaixo. Ao invés de apresentar um botão, você pode colocar um ícone. Eu deixo somente o sinal de mais, para acrescentar mais uma opção neste select. E este botão, eu retiro este ID, porque não será utilizado, eu posso retirar. O botão vai ser do tipo botão, eu prefiro colocar o tipo no início, não interfere em nada. A cor não será o cinza e também não quero o outline, será o verde. O outline para não deixar preenchido, eu quero que ele fique totalmente preenchido e o success refere-se ao verde.
Clicou aqui, abre uma janela modal. Como é que eu crio janela modal? Retorno na documentação, tenho um exemplo de janela modal. Demo é isso aqui. Clicou no botão, abra a janela modal. Eu já tenho o botão neste local, só preciso acrescentar esses dois atributos. O primeiro atributo e o segundo atributo. São somente esses dois atributos que eu preciso acrescentar. Model permanece, não é exemplo model. Eu posso alterar o nome. Neste caso, um nome bem específico que refere-se ao cadastrar marca. Desta forma, eu sei que a janela modal deve ter o atributo ID e o seletor cadastrar marca. Falando em janela modal, precisamos criar a mesma. Aqui tem o exemplo da janela modal. Pego todo este conteúdo e retorno no projeto e acrescento abaixo da div container. Pode ser dentro da div container. Não há nenhum problema. Qual é o nome da janela modal? Eu citei que deveria ser, eu coloquei aqui o nome de cadastrar marca. ID, então por isso que está a hashtag na frente. Cadastrar marca, aqui exemplo, tem aqui também. Eu dou um Ctrl D para selecionar ambos e Ctrl V para colar. É esta janela modal que deve ser aberta. Será que vai conseguir abrir a janela modal? Atualizo, clico em mais, abriu a janela modal. Eu tenho o título, o conteúdo e o rodapé. Rodapé eu não preciso, posso excluir. São os dois botões no rodapé. Na janela modal, conteúdo no momento só tem os 3 pontos e o título será o cadastrar marca. Confiro como é que está ficando, clicando aqui em mais, cadastrar marca. Preciso agora mover este campo, este botão, para a janela modal, no lugar desses 3 pontos. Isso daqui eu recorto, posso juntar aqui para ter mais espaço e colei esse formulário. Descer um pouco, quebrando uma linha, confiro como é que está ficando a janela modal, nova marca cadastrar. Mas também quero personalizar. Retorno na parte do formulário, venho em layout, desço na parte que eu quero, sendo este exemplo, pego a tag form, tem algum lugar que eu esqueci de alterar de class para class name, vários locais. Então aqui dou um Ctrl espaço, ele auxilia, class name, depois aqui também eu seleciono esse e dou um Ctrl D para selecionar todos os class. Vou dando Ctrl D para selecionar. Class, dou um clique para a direita e em seguida class name. Assim eu alterei todos eles. Confiro se tem algum sem alterar, botão direito, inspecionar, venho no console, atualizo e eu tenho o erro em relação a este atributo. Então esse atributo está aqui, eu altero colocando o I maiúsculo. Conferir se isso já é o suficiente. Exatamente. Só falta alterar o class para class name. Em algum lugar tem algum class sem fazer a alteração. Vamos ver, aqui estão todos alterados. Aqui também faltou alterar para class name. No botão também class name. Retorno no navegador, atualizo. Agora não tem mais nenhum erro ou alerta no console. Mas eu preciso continuar com o formulário. Eu vim em layout, mas não copiei a tag form. Eu copiei, mas não coloquei aqui. Abri a tag form, preciso finalizar a tag form antes deste fechamento da div, depois do botão. A princípio não vai alterar nada, só está assim. E para personalizar, pego esse 12 que já está pronto, simplesmente pego esta div e acrescento ao redor. Abri a div, finalizo a mesma e não é o class e sim o class name. Preciso do label, retorno na documentação, está faltando label, colocar aqui, deve preencher
a marca. O for não será utilizado, em seguida é o class name e não é o address. No nosso caso é a nova marca. Coloco marca, nova marca, tenho o label, falta agora o input, e o input é form control. Preciso acrescentar este class name. Acrescento aqui, colocando class name, recebe form control. Falta em relação ao botão, também vai estar dentro de uma div. Abro a div e finalizo esta div. Retornar no navegador para conferir como está ficando. Atualizo, venho na janela modal, marca, nova marca. Falta alterar o botão. E o botão vai ser, este botão vai ser do tipo botão. Somente eu coloquei letra maiúscula, agora sim coloquei letra minúscula. Class name, indico que será um botão e este botão será da cor verde. Você pode alterar procurando aqui as cores. Tenho aqui a parte de color. Você pode alterar, por exemplo, o success, o vermelho, o laranjado, o info, o branco e assim por diante. Tem as cores. Só conferir como está ficando. Cadastrar já está adequado. E quando eu digitar alguma coisa, ele chama o nova marca e em seguida adicionar marca. Será que está funcionando? Coloco o teste 10, clico em cadastrar, não apresentou erro nenhum a princípio, tenho teste 10. Está cadastrando corretamente, mas eu quero apresentar uma mensagem, marca cadastrada e também limpar o formulário. Isso eu implemento neste local, depois que eu adicionei a marca. Primeiro, eu quero limpar o campo do formulário cadastrar marca. Eu utilizo set nova marca, recebe vazio. Depois que cadastrou, limpe set nova marca, tenho aqui. Assim como eu recebo o valor do campo, também posso enviar vazio. Venho e coloco cadastrar, limpou. Ele deve duplicar, teste 10, eu coloco teste 11 só para ficar diferente. Clico em cadastrar, limpou, verifico, teste 11. Cadastrou, somente ele não apresentou a mensagem. Para isso, quero criar a mensagem de marca cadastrada. Na parte superior, eu crio uma constante e esta constante vai ter o seguinte nome, sendo msg marca. Quando eu quiser setar, utilizo set msg marca e será utilizado o useState. Por padrão começa com valor vazio e para setar set msg marca eu utilizo neste local e recebe o seguinte. Vai receber uma mensagem, mas eu quero apresentar um pouco personalizado. Quero apresentar um alerta. Este alerta de sucesso. Posso pegar, o sucesso é esse daqui, pego e acrescento neste local. Substituo aspas duplo pelo aspas simples, seleciono o primeiro, clico Ctrl D, seleciono o segundo, o terceiro e o quarto. Coloco aspas simples. Apago o texto e puxo a div para cima. E dentro desta div eu coloco marca cadastrada com sucesso. Eu estou setando e para imprimir utilizo msg marca. E isso será impresso na janela modal abaixo do título. Descer onde está a janela modal e tenho marca. Eu tenho a tag form, acima da tag form abro uma div e finalizo a mesma. Dentro desta div eu utilizo o seguinte. O editor já está auxiliando, tenho esta propriedade e ela recebe o seguinte. Primeiro eu tenho o JavaScript, somente aqui tem coisas a mais. Isso aqui eu preciso apagar, agora sim. Abro novamente a chave, underline, underline HTML, qual HTML que eu quero imprimir,
MSG marca. Deve apresentar a mensagem de marca cadastrada. Atualizo, tem essas 3 marcas, eu coloco agora teste 4. Clicando em cadastrar, marca cadastrada com sucesso, conferir, eu tenho teste 4. Mas eu quero que ele oculte esta mensagem após 3 milissegundos ou 3 segundos. Retorno antes do return e neste local utilizo Use Effect, eu dou um Enter, confira se realmente importou o Use Effect na parte superior. Após ter importado, posso utilizar. Crio uma função como callback, uma função do tipo ArrowFunction e verifico. Se MSG marca for true, então acessa este if. Eu estou verificando a MSG marca, aqui eu recebo a mesma, vírgula, e crio MSG marca. Crio uma constante com o nome de timeout e ela recebe o set timeout. Crio uma função de callback e nesta função vou setar o set MSG marca. MSG marca, ela deve receber valor vazio, mas isso após 3 milissegundos, 3 segundos. Falta criar o return. O return é dentro do if. Return deve retornar. Eu crio uma função com o nome de clear timeout e ele recebe o timeout. Conferir se realmente vai ocultar a mensagem após 3 segundos. Não tem nenhum exemplo. Coloco o teste 5, cadastrar, marca cadastrada com sucesso. Após 3 segundos, apagou a mensagem. É isso que eu quero. Mas ele não deixou pré-selecionado a marca que eu cadastrei. Se eu cadastrei 5, eu quero que ele deixe pré-selecionado o 5. Para isso, eu verifico, eu tenho a marca selecionada. Não tenho ainda a marca selecionada. Crio aqui acima uma constante, ou aqui abaixo, porque depois eu vou receber os valores. Essa constante vai ter o nome de marca selecionada, e para setar eu utilizo set, copio daqui só para facilitar, somente não pego a letra M porque eu coloco maiúsculo. E por padrão ela começa com valor vazio, use state vazio. E quando eu estou setando a nova opção, eu tenho o ID, é esse ID que eu quero. Deixar a opção selecionada no formulário. Set marca selecionada, ela recebe o que está em nova marca objeto, e desta nova marca objeto somente o ID, porque ela possui o ID da nova opção que eu cadastrei. E no campo select, tenho aqui campo select. Posso quebrar a linha. Quem vem do React tem o hábito de separar em linhas, então aqui eu também coloco. Primeiro vai ter o ID marca, depois onChange para eu conseguir receber o valor. Se o usuário fizer alguma alteração neste campo, selecionou algum item, eu utilizo Event. Eu coloquei Event na parte superior, então aqui também eu coloco. Falei superior, mas é aqui na parte inferior, o Event. Se eu coloquei o Event, aqui eu também coloco só para seguir o padrão, mas um não interfere em outro. Crio a função e quero setar set marca selecionada. Ela recebe o que está vindo como parâmetro, target, e o valor do campo está em value. O que o usuário selecionar, veio e selecionou um desses itens. Ao selecionar, o valor está dentro de value. E falta agora pegar e acrescentar o value padrão. Porque tem o value
esse value quando o usuário está cadastrando, então significa que neste local só coloco marca selecionada. Vamos ver, atualizo, não tem nenhuma nova marca, eu coloco teste 7, clico em cadastrar, marca cadastrada com sucesso e observem, já deixou pré-selecionado o teste 7, a nova marca que eu estou cadastrando. O objetivo desta aula não é implementar este botão cadastrar, no entanto, eu quero receber os valores. O usuário clicou neste botão, deve receber. Acrescento também um campo seria modelo. Pego esta div e abro a mesma, finalizo esta div, confiro na documentação do Bootstrap, em Form, venho em Layout e copio o exemplo. Estamos utilizando este, simplesmente pego este input e colo dentro desta div. Eu tenho o label, for eu retiro, só deixo o form label, vai ser o nome do veículo? Não, neste caso será o modelo do veículo. Abri o input, preciso finalizar este input, quebro a linha, porque quem vem ou utiliza o React tem o hábito de quebrar a linha. Tipo de conteúdo será texto, class form control relacionado ao layout, o ID será o modelo, depois eu tenho também o value, o valor, então vai ser modelo, preciso criar esta constante na parte superior, acrescento uma constante com o nome de modelo, vai ter o valor, quando eu quiser setar, utilizo o set modelo. Logo, eu utilizo lá no campo o set modelo para setar o modelo que o usuário está digitando. Use state, por padrão o modelo está vazio, o campo modelo. E este set modelo, logo eu o utilizo neste campo. Logo, eu acrescento. Somente eu coloco o placeholder, indicando que o usuário deve digitar o modelo do veículo. E antes do placeholder, eu acrescento onChange. Quando fizer alguma alteração neste campo, o usuário digitou alguma coisa, eu crio uma função event. Então, esta função recebe como parâmetro um evento e para setar é o set modelo que eu criei acima, a constante, e eu quero setar para o modelo o que está vindo como parâmetro evento, este parâmetro, depois é um dos atributos, pode ser o atributo type, o class, o ID, o value, eu quero este atributo, pegar o que está dentro deste atributo. Posso conferir se realmente eu estou recebendo os valores, posso vir aqui na parte superior e dar um console log. Primeiro dou um console log em marca selecionada, se realmente eu estou recebendo o ID da marca. Pego marca selecionada e também quero dar um console log. Aqui eu faço o seguinte, recorto, abro o template string e coloco marca selecionada. Assim eu consigo indicar o que eu estou fazendo. Abro o JavaScript para imprimir o que está dentro da constante marca selecionada, dentro desta constante. E o mesmo será em relação ao modelo. Pego esta constante e será o modelo. Não é selecionada, é só modelo, o que o usuário digitou. Retorno no projeto, botão direito, inspecionar, venho em console, eu tenho um erro em relação ao class. Então, algum class ficou sem alterar. É este class. Então, aqui eu coloco N, dou um Ctrl espaço e o editor auxilia. Tem mais algum class sem ser class name? Tem aqui, Ctrl espaço, também tem aqui, Ctrl espaço. Os outros, todos eles estão já alterados. Se tiver algum sem alterar, será apresentado o erro. Atualizo, nenhum erro. Marca selecionada, por padrão está vazio. Seleciono uma marca, marca selecionada 1, seleciono outra, a 3. Eu acrescento uma nova marca, será o teste
5, cadastrar, marca cadastrada com sucesso e ele não pegou o layout. Não há nenhum problema no momento. Vamos ver. Teste 5 já deixou pré-selecionado. E quando eu digitar algum modelo, coloco aqui. Observem que eu estou recebendo G, depois O e a letra L, indicando o texto que o usuário digitou. Recebi os valores, conferi, significa que esses valores que eu estou recebendo podem ser enviados para uma API. Já tem aulas no canal apresentando como enviar dados para a API. Eu só vou implementar a função para receber os dados e já deixar pronto para fazer uma requisição para a API. Dentro da tag form, eu indico onSubmit. Quando o usuário clicar em um botão para submeter este formulário, chame uma função com o nome de cadastrar veículo. Eu não tenho esta função, preciso criar. Eu logo crio, só confiro se o botão está do tipo submit. Type submit, exatamente. Preciso criar agora esta função cadastrar veículo. Eu crio antes do user effect. Executar a função quando o usuário clicar no botão do formulário. Uma constante com o mesmo nome da função que eu setei, sendo cadastrar veículo. E esta constante recebe uma função, primeiro o e do event. Aqui eu estou colocando o event, então coloco o event. E esta função vai ter o seguinte. Primeiro eu pego este console log, os dois que eu tenho na parte superior, copio e acrescento. Só deu o console log quando o usuário clicar no botão do formulário. Assim não deve apresentar o console log. Eu acrescento também o async, porque se você quiser utilizar o await, precisa ter o async. Ele deve imprimir isso no console. Recarrego, digito a letra B, em seguida clico em cadastrar, observem que ele recarregou o formulário. Eu quero bloquear este comportamento padrão do submit. Para isso, utilizo o event, que eu estou recebendo como parâmetro, em seguida o prevent default. Retiro o comportamento padrão do submit. Atualizo, coloco algum valor, clico em cadastrar, não recarregou a página. É isso que eu quero. Posso fechar aqui. Ah, não, eu quero ver o console ainda. Venho em console, atualizo. Então, vai ser o veículo teste 5 e a marca essa daqui. Clico em cadastrar, eu tenho a marca selecionada e o modelo teste 5. Comento essas duas linhas e, em seguida, eu crio um objeto com os dados. Utilizo new form data. Após ter instanciado, eu crio um objeto com o nome de form data. Assim fica fácil de identificar o que esta constante ela possui. Ela possui os dados do formulário. Pego o form data, a constante form data, e atribuo append. Quero atribuir em uma posição chamada modelo o valor que estiver em modelo nesta constante. A mesma constante que eu dei o console log que vocês viram. Está aqui, modelo. Ponto e vírgula. E também quero setar o que está em marca selecionada. Marca selecionada envia em marca. E você pode enviar os dados para uma API utilizando FET ou Axios. Conforme eu já citei, eu já tenho aulas no canal apresentando como enviar os dados para a API criada com Node, mas você poderia enviar os dados para uma API criada com PHP, com Java, linguagens que já falaram que morreram, mas continuam, ou qualquer outra linguagem. O importante é que a API aceite requisições, esta aplicação pode fazer uma requisição. Coloco alerta, em seguida enviar os dados para a API. Deve apresentar um alerta, mas você implementa a funcionalidade de enviar. Ctrl F5, não tem nenhum console log, não, posso fechar
Em seguida, coloco uma nova marca. A marca que eu quero não está aqui, então eu acrescento esta nova marca, sendo esta marca. Clico em cadastrar, marca cadastrada com sucesso e o modelo será o teste 10. Clico em cadastrar, enviar os dados para a API. Desta forma, eu apresentei para vocês como criar um campo select e se neste campo select não tiver alguma das opções que eu quero, eu posso acrescentar uma nova opção e esta nova opção que eu cadastrar, ela automaticamente já é selecionada. E para complementar, criei mais um campo e quando eu clicar aqui em cadastrar, eu já tenho os dados e posso enviar para uma API. E se você quiser, você já sabe como enviar para a API, tem aula no canal. Deixe seu like e inscreva-se no canal para receber as notificações dos próximos tutoriais.